A paz de Cristo Jesus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a este meu canal. Eu sou o irmão Félix Silva, servo do Senhor Jesus e filho do Pai Eterno. E você é meu convidado especial a meditar comigo em mais um capítulo da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus se encontra hoje no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, no versículo 1 ao 44, que diz assim a Palavra do Senhor. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale comigo e com você em nome de Jesus. Amém. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é um filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o Deus de Israel. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é um filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus, de todas as formas, foi embora por algum tempo. Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. Ele dera o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito assim: o Senhor meu Deus, o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos e dar vistas aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Glórias a Deus. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. E diziam: ele não é o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a si mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui, na sua própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram,
Arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade própria. Glórias a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao demônio: Cala a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: Que tipo de palavras são essas? Este homem, com autoridade e poder, expulsa os espíritos maus e eles vão embora. Glórias a Deus! Jesus tem todo o poder, meu querido irmão, nos céus e na terra. Louvado seja o seu nome. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta. E contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Glórias a Deus! Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças o levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Glórias a Deus! Louvado seja o nome de Jesus! Os demônios saíram de muitas pessoas, gritando: Você é o Filho de Deus! Eles sabiam que Jesus era o Messias, e por isso ele os repreendia e não deixava que falasse. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto, mas a multidão começou a procurá-lo. E quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa nova, as boas notícias do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. Glórias a Deus! E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país da região de Israel. Glórias a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino das notificações e me ajudem a compartilhar e a divulgar as mensagens das boas novas do Evangelho de Cristo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo Jesus que trabalhou naquela época, é o mesmo que trabalha nos dias de hoje, libertando, curando, abençoando, renovando, restaurando, salvando e levando para a eternidade. Deus te abençoe em nome de Jesus e até o capítulo 5 de Lucas, querendo Deus. Tchau!